sentar, queridos. Talvez os irmãos perceberam aí na Bíblia, alguns já conhecem essa história, né? Aqui nesse capítulo, a Bíblia nos retrata a história de um homem, né? Um homem chamado Zaqueu. Amém? Glória a Deus. E antes de começar a falar, irmãos, eu quero dizer que Jesus, ele é bom, ele é perfeito e ele é fiel, né? Porque se não fosse o Senhor na minha vida, eu não estaria aqui hoje. Né? Alguns meses atrás, eu passei por um momento muito difícil, uma guerra espiritual, e eu louvo a Deus pela vida dessa igreja, né? Que a pastora, algumas irmãs, a irmã Maria do Carmo, tem me ajudado muito em oração. E eu peço aos irmãos que continuem orando por mim. Amém? E o que Deus me incomodou? Eu orando, pedindo para o Senhor falar comigo. Senhor, o que o Senhor quer falar conosco nesse dia? Qual que é a palavra do Senhor para os nossos corações? E vinha sempre no meu coração a presença de Deus. A presença de Deus, a presença de Deus. Só que Deus ainda não tinha me falado o que Ele queria falar, né? Primeiramente ao meu coração. Porque primeiro, quando a gente vai ministrar, o Senhor, o Espírito Santo, Ele prega primeiro para a gente, né? Ele fala primeiro com a gente, para a gente estar transmitindo a palavra do Senhor. E aí o Senhor me levou à história de Zaqueu, né? E aí o título que eu quero trazer hoje para essa mensagem é O Poder da Presença de Deus. Amém? Quem aqui já sentiu a presença de Deus nessa noite? Glória a Deus. Porque antes mesmo de eu e você estarmos aqui, o Senhor já estava nos esperando. Amém? E às vezes a gente não sente, mas o Senhor, Ele está sempre presente nas nossas vidas. E Zaqueu, irmãos, ele era um homem considerado injusto, pecador. A Bíblia fala que ele era de pequena estatura, mas de repente aquele homem, ele era um cobrador de impostos, né? Ele era visto pelo povo de Deus como alguém, como um pecador, como alguém injusto diante de Deus. Só que ele sentiu o desejo de conhecer Jesus, né? Naquela época Jesus estava no seu ministério, saindo pregando, e eu tenho certeza que ele ouviu falar de Jesus. E ele teve curiosidade. Só que quando nós lemos a Bíblia, nós vamos ver que onde Jesus ia, tinha uma multidão com ele. Né? As pessoas começaram a ver Jesus fazendo milagres, pregando, e começaram a segui-lo. E a Bíblia fala que ele era um homem de pequena estatura. Né? E Zaqueu, eu acho que ele ali pensou, e agora, como que eu vou ver Jesus? Então ele teve uma ideia, ele fez o quê? Subiu numa árvore, né, na figueira. E ali ele estava lá em cima e Jesus passando. E aí Jesus olha para ele e fala, desce daí, Zaqueu. Já pensou o próprio Jesus olhar assim para a gente? Às vezes que nem a gente mesmo, né, acredita na gente, a gente se acha às vezes tão imerecido, e o Senhor chegar e falar, fulano de tal, vem aqui. Mas o Senhor, Ele tem nos chamado todos os dias. Às vezes somos nós que não ouvimos, mas o Senhor nos chama. Então Jesus, ele chega lá e fala, Zaqueu, desce daí. Eu imagino que naquela hora o coração de Zaqueu foi a 200. Porque ele queria conhecer Jesus e de repente o Senhor chega e chama ele pelo nome. Né? E fala, Zaqueu, hoje eu quero ir pousar na tua casa. E aí, então já pensou, queridos, um homem pecador, cobrador de impostos, sendo julgado ali por aquela multidão, de repente o Senhor fala, eu quero ir na tua casa. E a palavra do Senhor diz que quando o Senhor chega lá, aconteceu algo maravilhoso. Houve salvação. Né? Então a presença de Deus mudou a vida de Zaqueu. Né? Então Zaqueu, diante da presença do Senhor, mudou, aconteceu algo ali no coração dele. Eu acredito que na hora que Jesus chamou ele, ali tudo que ele tinha de ruim, todos os pecados, tudo que ele já tinha feito, ali Deus já foi limpando o seu coração. E é sobre isso que eu quero falar, meus queridos, o poder da presença de Deus. Né? Vira para o irmão do seu lado e fala assim para ele, você crê no poder da presença de Deus? Amém? Todos crerem? Glória a Deus. Porque a presença de Deus, ela cura, ela transforma, ela liberta e ela salva.
Porque maior, queridos, do que uma cura que a gente procura, do que um milagre, do que uma transformação, é a nossa salvação. Que só a presença do Senhor pode nos dar. Só o Senhor tem esse poder. E não vale nada, como foi falado aqui, né? Não vale nada nesse mundo. Você pode ter tudo, tudo que você quiser. E o Salomão, ele fala isso, né? Porque ele foi um homem próspero, teve tudo o que ele quis. E no final ele fala que tudo é como vento, né? Tudo passa, mas a presença de Deus, ela permanece nas nossas vidas. A presença de Deus, ela é eterna, né? E quando nós passarmos desse mundo para morarmos com Ele, nós vamos poder desfrutar dessa presença, estar ali frente a frente com o Senhor. E esse é o meu objetivo. E eu acredito que é o da igreja também, amém? A presença de Deus, ela está aqui, queridos. Então, os irmãos ficam à vontade para glorificar e adorar o Senhor. E aí, diante dessa palavra, diante da história de Zaqueu, o Senhor começou a falar no meu coração. E eu vi ali que Zaqueu, ele fez algo para chamar a presença de Deus. Ele era um pecador, mas ele falou, eu preciso ver esse Jesus que esse povo estão falando. Para ver se ele é mesmo tudo isso. Então ele sobe naquela árvore para vencer a multidão. E aí o que Deus falou comigo, o que nós temos feito para atrair a presença de Deus para as nossas vidas? Sabe, para a gente refletir, irmãos, porque muitas vezes a gente vai deixando as preocupações, vai deixando os obstáculos do dia a dia, os desafios da nossa vida, as enfermidades, os problemas, a correria, porque hoje o tempo está passando tão rápido. O tempo está voando, irmãos. Ontem foi sexta, amanhã já é sexta de novo. Né? E eu acredito que isso é cumprimento da palavra de Deus, porque a palavra diz que se Deus não abreviasse os dias, nem os escolhidos subiriam. Então, mais do que nunca, nós precisamos atrair a presença de Deus para nossas vidas. Se for preciso subir em árvore, vamos subir em árvore. Se for preciso a gente pagar um preço, vamos pagar. Se for preciso subir no monte, vamos subir. Sabe, se você sente que talvez a presença de Deus está distante da sua vida, peça para Deus, Senhor, o que eu preciso fazer? Sabe, seja como Zaqueu. Vença os desafios, vença os obstáculos. E aí quando falo de multidão, eu lembro também daquela mulher do fluxo de sangue. Que ela precisou vencer uma multidão para chegar na presença de Deus e ser curada. E ali, irmãos, Deus não precisou falar, Jesus não precisou falar nada. Só daquela mulher triscar nele saiu o poder. Porque ela foi com fé. E ali ela venceu a multidão e venceu o preconceito e as leis que ela viveu. Porque naquela época aquela mulher estava impura. Ela não podia encostar em ninguém, ela não podia encostar em Jesus. Mas mesmo assim, ela sabia que a presença de Jesus é o que ia curar ela. E ela venceu aquela multidão. Então, o que o Senhor está dizendo para nós é, vocês precisam vencer os desafios. O Senhor, Ele pode tirar tudo, todos os obstáculos. O Senhor pode simplesmente fazer da nossa vida 1000 maravilhas. Mas não é isso também que Ele nos promete. O Senhor, apesar da gente ter a presença de Deus, o Senhor diz que no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. Mas nós só vamos vencer os nossos desafios se nós tivermos a presença de Deus. Porque se a gente não tiver a presença de Deus, amados, nós não conseguimos dar um passo. O inimigo, ele vai chegar, ele vai destruir a nossa vida. Porque o que mantém nós de pé é a presença de Deus. Amém? E aí eu lembro também de Daniel. Quem aqui não conhece a história de Daniel? Irmãos, Daniel preferiu ir para a cova dos leões do que perder a presença de Deus. Quando foi imposto para ele que ele não podia mais orar a Deus, ele falou, não estou nem aí. A presença de Deus era mais importante. E isso aconteceu com ele. Ele foi jogado na cova dos leões. Sabe, e às vezes, irmãos, a gente troca a presença de Deus por tão pouco. Sabe, por tão pouco, nós trocamos a presença de Deus. Pelo conforto da nossa casa. Às vezes nós deixamos de vir na igreja por motivos tão pequenos. Nós deixamos de sentir por falta de buscar. Porque nós preferimos
às vezes dá maior importância para a nossa família, para a nossa televisão, para o nosso celular, para os nossos amigos. Mas o que o Senhor nos diz essa noite é: priorize a minha presença. Nós precisamos priorizar a presença de Deus. Nós precisamos parar de trocar a presença do Senhor por coisas desse mundo. Porque se o Senhor retirar a presença dele de nós, amados, não sobra nada. Nada. E aí eu me lembro de Saul, que foi um rei ungido por Deus, né? Mas que a presença de Deus se retirou dele. E dali foi só ruína. E ele perdeu tudo que Deus tinha dado. Então que nós venhamos sempre buscar a presença do Senhor, que nós venhamos chamar a atenção do Senhor, que nós venhamos pagar um preço, que nós venhamos orar mais, buscar mais, louvar mais. Porque o mundo, ele nunca teve tão perdido como está hoje. O inimigo, ele não tem brincado. O inimigo tem tirado pessoas do altar. O inimigo tem tirado servos do Senhor. Por quê? Porque se a gente vacilar um pouquinho, ele vai lá e passa a perna. Porque se existe alguém, amados, que conhece mais o ser humano do que o próprio Deus, é Satanás. Ele está há mais de 6.000 anos observando o ser humano. E ele pega uma pequena brechinha, um pequeno afastamentozinho que a gente dá do Senhor. É ali onde ele vai entrar e vai nos levar para longe. Porque muitas vezes somos nós que nos afastamos do Senhor, não é ele. Somos nós que paramos de orar, somos nós que paramos de jejuar, somos nós que paramos de congregar. Somos nós que começamos a falar não para o Senhor. E nisso o inimigo está ali, ó, do nosso lado, observando. E aí ele começa a agir no nosso coração. E aí ele começa a endurecer o nosso coração. Aí a presença de Deus está aqui, mas eu não estou sentindo. A presença de Deus está aqui pertinho e eu não sinto. Por quê? Porque a minha mente, o meu coração está cheio de coisas do mundo. E isso também é algo que o Senhor nos chama a atenção. Sabe, do que nós temos enchido as nossas vidas. O que nós temos preenchido a nossa mente, o nosso coração. E nós devemos ter cuidado, irmãos, porque o celular, ele é muito bom. Inclusive, eu estou aqui usando a tecnologia para trazer a palavra. Mas se a gente usar ele para o mal, ele também é muito bom. Sabe, uma das armas poderosas do diabo hoje é a tecnologia, é o celular. Porque ali tudo que não presta a gente vai passando e aquilo vai entrando. E vai do mesmo jeito que a palavra alimenta, que a palavra liberta. O inimigo também usa o que nós vemos e ouvimos para alimentar o que ele quer no nosso coração. E aí se o nosso coração estiver cheio dessas coisas, nós não vamos sentir a presença de Deus. Então que nós venhamos refletir essa noite e venhamos sair daqui falando: Senhor, o que eu preciso fazer para a presença do Senhor permanecer na minha vida? Né? E o segundo ponto, queridos, que o Senhor falou comigo é que a presença de Deus gera arrependimento verdadeiro. Olha só o que diz lá no versículo 8. Então Zaqueu tomou a palavra e comunicou a Jesus: Eis a metade dos meus bens, Senhor, que estou doando aos pobres. E se alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Não tem como, irmãos, nós nos depararmos com o Senhor e algo em nós não ser mudado. Aqui Zaqueu, Jesus não precisou falar para ele o que ele tinha feito. Jesus não precisou apontar para ele as coisas que ele estava fazendo. Diante da presença do Senhor, ele já foi mudando o seu coração e ali ele já falou: Senhor, eu vou restituir 4 vezes mais se eu roubei de alguém. Então, até os dias, o tempo, queridos, é dividido entre antes de Cristo e depois de Cristo. E não é diferente com a nossa vida. Eu tenho certeza que a minha vida, existe uma Ana Paula antes de Jesus e uma Ana Paula depois que conheceu Jesus. E assim com cada um dos irmãos. Porque se a gente for olhar quem nós éramos antes de Cristo, né, para que o Senhor tem feito na nossa vida, não porque merecemos, mas porque a graça e a misericórdia dele nos alcança.
Zaqueu ele era um cobrador de impostos, pecador, rejeitado pelaquele povo. Mas quando ele se encontra com Jesus, tudo muda na sua vida. Ele passa a ser, como Jesus fala, este homem também é filho de Abraão. E ali a sua casa também é mudada. Então, querido, quando nós recebemos a presença do Senhor, não é só a nossa vida que é transformada. É a vida dos seus filhos, é a vida do seu esposo, é a vida da sua família, é a vida dos seus pais, é os seus colegas. O Senhor, a presença do Senhor vai contagiar todo mundo. E você vai poder falar, eu e minha casa serviremos ao Senhor. É através dessa presença. Então não importa o que nós éramos antes de Cristo. O que importa é quem você é a partir do momento que você se encontrou com Jesus. Porque o inimigo ele vai vir, ele vai falar, ele vai apontar os nossos erros, ele vai apontar, ele vai te julgar, ele vai te condenar. Mas o que é importante é o que Cristo fez na sua vida a partir dali. Então nós não devemos deixar, o inimigo nos acusar. E aí quando a gente vê de transformação, não tem como falar também sem falar de Paulo. Quem aqui conhece a história de Paulo? Paulo era Saulo. E depois que ele teve um encontro com Jesus, até o nome dele foi mudado. E o Deus que transformou a vida de Paulo é o mesmo Jesus que transformou água em vinho. Quando a presença de Deus chega, querido, tem pesca maravilhosa, tem multiplicação de pão, de peixe. Quando a presença de Jesus chega, ela transforma a sua vida e a sua casa. E Paulo ele era um perseguidor do povo de Deus. Quando Estevão foi morto, apedrejado, Paulo estava lá, consentindo com aquilo. E achando que ele estava ali realizando tudo. Mas de repente, em um dia qualquer da vida de Paulo, Jesus vai e encontra ele na estrada. E assim, uma hora ou outra, o Senhor nos encontra numa estrada aí, numa curva qualquer da vida. E aí nunca mais nós seremos o mesmo. Então, se você ainda não teve um encontro com o Senhor, talvez hoje é o dia que o Senhor quer se encontrar com você e mudar a sua vida. Assim como mudou de Paulo, assim como mudou de Zaqueu. Sabe, se você talvez já teve o seu encontro, mas tem alguém lá na sua casa que ainda não teve, vai intercedendo por ele, porque talvez Jesus está indo lá. Aleluia. Irmãos, eu sinto a presença de Deus nessa noite. O Senhor está operando maravilhas através da presença dele. Jesus é fiel, Deus é fiel. E Paulo, então, de um perseguidor, ele passa a ser um pregador do evangelho. Paulo, ele sai, ele paga o preço, ele dá a cara a tapa, ele morreu por Jesus. Porque não tem como, queridos, a gente permanecer a mesma pessoa depois que nos encontramos com o Senhor. E se você permaneceu, se nada na sua vida mudou, pensa aí que tem alguma coisa errada. Porque se a gente for olhar a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, não tem ninguém que se encontrou com Jesus que a sua vida continuou do mesmo jeito. Algo é mudado em nós. O nosso coração ele é quebrantado, ele é transformado. Então que nós venhamos fazer como Paulo, como Zaqueu, que venhamos também dar lugar para o Senhor. Porque o Senhor, quando ele se encontrou com aquelas pessoas, ele não obrigou. O Senhor, ele falou, Zaqueu, hoje eu quero ir na tua casa. Zaqueu podia ter falado, não, eu não quero. Mas ali, Zaqueu abriu a porta da sua casa, a presença de Deus entrou e ali tudo foi transformado. Paulo, quando se encontrou com o Senhor, ele pergunta, quem és tu, Senhor? E Jesus, sou eu, Paulo, a quem tu persegues. E ali Paulo cai, fica cego durante 3 dias, porque a presença de Deus é poderosa, querido. A presença de Deus, ela é poderosa. Mas depois de 3 dias, o Senhor manda que um servo dele vai lá, batiza Paulo, e a partir dali, a vida de Paulo é transformada. E ele passa de perseguidor a ser perseguido. E é assim que Jesus faz. Jesus pega às vezes aquele seu parente, aquele seu familiar que fala, eu não acredito, eu nunca vou ser crente. Mas o dia que Jesus for até ele,
Talvez ele vai ser o maior pregador do evangelho. Então nós não podemos também desistir da nossa família. E que a presença de Deus, ela vai encontrar. Ela vai chegar na nossa casa. Assim como ela chegou na casa de Zaqueu, eu profetizo que a presença de Deus vai até a sua casa. Que a presença de Deus vai visitar os seus filhos, que ela vai visitar os seus netos, que ela vai visitar a sua família. E algo ali vai ser mudado e transformado. E por último, queridos, a presença de Deus gera salvação. Que é o maior milagre que nós podemos receber de Jesus, é sermos salvos. Como a pastora falou aqui, o irmão passou mal, a irmã estava toda feliz e de repente ela está no hospital. Nós não sabemos o que vai acontecer conosco daqui meia hora. E é por isso que nós precisamos buscar essa presença. Porque quando a morte ela chegar para mim e para você, se nós não tivermos com essa presença, vai ser muito triste. Sabe, porque o Senhor ele tem nos dado a oportunidade. O Senhor tem derramado da presença dEle. O Senhor tem derramado do Espírito dEle. O Senhor tem usado os servos dEle para falar. Porque até o momento que nós respiramos, o Senhor tem nos dado a oportunidade. Mas a partir do momento que nós partimos daqui, e se nós partirmos sem essa presença, o que nos espera é dor e sofrimento. Então que nós venhamos buscar por essa salvação. E eu tenho orado ao Senhor, porque o Senhor tem me despertado depois que eu passei por um processo que eu ainda vou testemunhar. Não vai ser hoje, mas eu acredito que eu ainda vou voltar aqui, pastora, para testemunhar do que Deus tem feito na minha vida. E o que eu tenho pedido, igreja, é: Senhor, não retire de mim a tua presença. Não deixa que eu morra sem a tua presença. Porque o que você tem mais precioso na sua vida, quem tem filhos, talvez você vá achar que a coisa mais importante da sua vida é seu filho, mas não é. É a presença de Deus. Porque se nós possamos perder tudo, mas se nós perdemos essa presença, irmãos, nós perdemos tudo e nós não temos nada. Sabe, tudo que nós passamos e vivemos aqui foi em vão. Porque o plano do Senhor, para mim e para você, é que nós permanecemos na presença dEle até o dia que Ele vier e nos chamar para a glória com Ele. E aí lá não vai ter mais choro, não vai ter mais dor, não vai ter tristeza, não vai ter nada disso. Então aquela casa, quando Jesus entrou, ela ganhou algo de mais valioso, que era a salvação de Zaqueu e sua família. Mas existem coisas que têm nos distanciado da presença de Deus, que é a desobediência. E o Senhor, Ele nos chama a atenção nessa noite. Porque a desobediência, ela nos tira da presença de Deus. O pecado, ele endurece o nosso coração. E aí a gente passa a não sentir mais essa presença, e aí isso vai normalizando na nossa vida, vai ficando comum. E quando a gente percebe, e eu vou falar para os irmãos, é difícil voltar, é dolorido. Porque quando você desobedece, quando você vai para longe, o Senhor é misericordioso para nos buscar. Porque a gente vê na Bíblia, quando o povo de Israel desobedecia, ia contra o Senhor mandava provação, mas o Senhor sempre voltava para aquele povo. A intenção e a vontade do Senhor sempre era fazer com que eles se arrependessem e voltassem para Ele. E é assim até hoje. Nós desobedecemos, nós pecamos, mas o Senhor sempre tem tentado nos trazer de volta. Mas nem talvez essa volta, às vezes, ela dói. Então é melhor obedecer do que sacrificar, né? Assim dizia o profeta Samuel. E aí, como eu falei, irmãos, a gente vê a história de Saul. Saul tinha tudo, Saul tinha a presença de Deus, Saul foi ungido por Deus. Mas a desobediência fez com que a presença do Senhor saísse da vida dele. E ele acabou morrendo, perdendo o reinado. E a gente olha, eu vejo também a vida de Sansão.
né, por causa de um pecado, de uma desobediência, a presença do Senhor se retira de Sansão. E sabe o que é curioso? Sansão não percebeu. Para você ver como que o inimigo ele age na nossa vida. Ele foi ali quando ele precisou da força, é que ele viu, cadê? A força dele estava na presença. E quando o Senhor tirou a presença dele, ele se tornou um homem qualquer. Mas ali ele clamou a Deus. E o Senhor ainda o ouviu e deu a ele aquele último momento. Mas ele morreu. Então que nem eu e nem você precisamos passar por isso, irmãos. Que nós venhamos valorizar, porque o que nós temos de mais importante na nossa vida é a presença do Deus Todo-Poderoso. E lá em Êxodo 33:15, Moisés, quando está conduzindo aquele povo, e o Senhor, e a gente é tão ingrato que quando a gente vai olhar a história do povo que sai do Egito, a gente vê como o ser humano é ingrato. Ali Deus provendo tudo, dando tudo para aquele povo, e aquele povo murmurando, reclamando. E aí quando Moisés vai para o monte, ele passa 40 dias lá em cima, o Senhor dando lá as tábuas dos 10 mandamentos, e aquele povo se desespera. Moisés morreu. Deus nos abandonou. Porque eu acredito que talvez eles não estavam, a fé deles estava pouca. E outra coisa que nós precisamos é fortalecer a nossa fé no Senhor. E aí, quando Moisés desce com as tábuas, o que aquele povo fez? Um bezerro de ouro. Para adorar como Deus. Porque ali eles achou que Deus tinha tirado eles para morrer ali, que Moisés tinha morrido lá em cima e tudo tinha acabado. Aí, irmãos, Deus se irou com aquele povo. Aí Deus fala para Moisés. Moisés vai lá, conversa com Deus. Deus fala, agora eu vou mandar um anjo e ele vai com vocês. Eu não vou mais não. Porque se eu for e esse povo fizer alguma coisa, eu vou exterminar todo mundo. E aí Moisés... Irmãos, e um anjo é poderoso? A Bíblia fala, que a gente for olhar que os anjos é poderoso. Tem uma história que fala que o anjo matou mais de 30 mil homens quando o anjo desceu. Se o anjo descer aqui agora, olha lá para a gente permanecer vivo diante dele, porque a presença do anjo do Senhor é poderosa. Mas Moisés não aceitou. Lá em Êxodo, para finalizar aqui, amados, em 33:15, Moisés declarou: se não fores conosco, não nos faça sair daqui. Agora vocês imaginam, Deus dando um anjo, mas Moisés sabia que maior que o anjo era a presença de Deus. E que se a presença de Deus não acompanhasse aquele povo, não valeria a pena sair dali. E é o que eu falo para vocês, nós acabamos de começar um ano, mas se a presença do Senhor não te acompanhar durante esse ano, não vale a pena você fazer planos, você sonhar, você acreditar. Então que nós venhamos sair daqui falando todos os dias para o Senhor: Senhor, se a tua presença não for comigo, nem me faça ir. Que quando nós acordarmos amanhã para a nossa primeira oração, seja: Senhor, que a tua presença venha comigo nesse dia. Porque aonde você for, querido, as pessoas vão testemunhar da presença de Deus. Porque as pessoas sentem a presença de Deus. Aonde você for, vai ter cura, transformação, libertação e salvação. Não porque somos nós, mas é porque a presença de Deus está em nós. Então Moisés sabia que não valeria a pena dar um passo sem a presença de Deus. E olha que Deus já tinha dado a direção para ele. Então que onde a presença do Senhor chega, o cenário é mudado. Não importa, irmãos. Na prisão, quando a presença de Deus chegou, Paulo e Silas foi liberto. Houve conversão daquele soldado. Onde a presença de Deus chega, há milagre. Então, se você quer um milagre para a sua vida, busque a presença de Deus. Amém? Vamos ficar de pé então? Vamos orar.